Olá, amados, graça e paz, louvado, santificado, exaltado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia Ele nos concedeu grande vitória, porque aquele que está em nós e nós nele é grandioso, maior é o que está no mundo, e Ele é aquele que a Bíblia diz que confundidos e envergonhados aqueles que se levantam em vão contra o ungido de Deus, contra Cristo, porque agindo Ele ninguém impedirá. A porta que Ele abre ninguém fecha, que Ele fecha ninguém abre. Ele dá ordem aos anjos, os anjos estão a serviço daqueles que amam herdar de salvação. Assim como Jacó na antiga aliança via os anjos subirem e descer, Jesus disse: de agora em diante vereis os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aquele que é concebido pelo Espírito Santo, gerado à sombra do Onipotente. Assim como Deus foi protetor dele, né? Sim, atualmente Ele nos protege através do Espírito Santo, através do Espírito de Cristo. Deus nos atrai até Cristo, enviando o seu Espírito a todo que tem um coração contrito e arrependido, do qual Ele não despreza e faz morada em nós. E nós perseveramos dia após dia, segundo a sua justiça, segundo a sua equidade, do qual Ele mesmo nos ensina. Se vós estáis em mim e eu em vós, sede santos, sede justos, perseverai nas mesmas obras. Sede imitadores de Cristo, demonstrai com o vosso bom proceder, porque temos que ser o bom testemunho, para que as almas venham através do nosso testemunho, e após conhecer a Cristo, elas perseveram sendo o próprio testemunho, e assim há a multiplicação dos pães, através de um pecador que se arrepende, do qual a Bíblia diz que os anjos fazem festa no céu, porque um é o que planta e o outro é que rega, o outro é o que colhe, os anjos são ceifeiros. O Espírito Santo convence o homem dos seus maus caminhos, e assim nós perseveramos anunciando a verdade, da qual é possível de salvar as nossas vidas, porque todo aquele que segue segundo a verdade do alto, a doutrina, a sã teologia de Cristo, do qual ele disse: eu não falo de mim, eu falo do Pai, não busco honra e glórias de homens, porque se assim procedo, nada sou. Ele é aquele que, quando nós perseveramos segundo ele, nós esvaziamos de si mesmo, nós renunciamos, porque aquele que ama o que há no mundo, e o mundo não conhece a Deus, mas todo aquele que rejeita aquilo que há no mundo, todo aquele que segue segundo o Espírito Santo, que nos adverte dia após dia a vivermos: não amoldeis segundo o padrão deste mundo, mas sede renovados segundo o Espírito Santo. Onde há o Espírito há a liberdade, mas usamos a liberdade, também está escrito que a liberdade em Cristo temos que utilizar para aquilo que é edificante. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. O próprio Espírito nos ensina a andar na retidão, para não desviar nem para a esquerda e nem para a direita, para fugir de toda tentação. Ele é aquele que nos livra do tentador. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus e a Cristo, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Assim, quando perseveramos sujeitando a Deus através do Espírito de Cristo, sois vencedores em Cristo. Cristo vive em nós. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo os atos de justiça, na sua equidade, no Espírito reto e inabalável,
do qual Jesus disse: não temeis a homens, a mero mortais que só têm o poder de destruir o corpo, mas antes vos ensineis a quem deveis temer. Temei aquele que tem a chave da morte e do inferno, aquele depois de tirar o fôlego de vida, do qual ninguém é capaz de detê-lo, tem o poder para lançar tanto o corpo como a alma aonde o fogo não se apaga. A este deveis temer. Assim nós temos que ter reverência, temos que ter o temor a Deus e a Cristo, que é o princípio da sabedoria, alcançando o entendimento do alto, do qual se desvia do mal, porque ninguém se produz os bons frutos por si mesmo. Mas quando estamos na videira verdadeira, como ramo dos ramos, perseveramos na sua virtude, na mansidão, na longanimidade, no domínio próprio, no amor que é benigno, no amor que tudo sofre, tudo suporta, e assim a forma correta de operar os dons que são irrevogáveis, operando segundo o amor, a piedade como fonte de alegria, jamais utilizar como fonte de lucro, porque aquele que usa essa sabedoria para aquilo que é mundano se torna um miserável. A Bíblia diz que melhor seria não ter conhecido os santos mandamentos, e agora que o que teve o conhecimento da plena verdade se trai aquele que nos concede a sabedoria. A Bíblia nos adverte a respeito dos espíritos imundos que saíram de uma casa e ela ficou adornada e eles ficam a vagar. E se retrocede, o estado daquela daquela pessoa se torna pior do que o primeiro, porque aqueles espíritos imundos voltam com outros 7 piores, E assim temos que ficar vigilantes para que, através da verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a fé tem que ser participante do início ao fim. Assim como o corpo sem o pneuma, o fôlego de vida, está morto, assim é a fé sem as obras de justiça. Se agora estáis vivendo de forma injusta, suas primeiras obras não são possíveis de o justificar. Lembrai-vos de Saul, que Deus lhe retirou o espírito da parte de Deus e lhe concedeu também da parte de Deus um espírito a atormentar. Davi tinha que tocar harpa, para que ele acalmasse o espírito. A Bíblia diz que aquele de espírito agitado, aquele que segue não segundo o espírito inabalável, grande é a queda e a ruína. Tanto que Davi, quando peca diante do Senhor, ele confessa no Salmo 51, não retires de mim o teu Santo Espírito, porque grande é a queda e a ruína para aqueles que naufragam nas obras de justiça, e juntamente morre a fé. Jesus sempre advertia aos discípulos, ao povo: vigiai com a incredulidade, homens de pequena fé, porque a incredulidade não opera segundo a fé, segundo o milagre. Todo aquele que está segundo a fé, ele vive do sobrenatural, ele não vive segundo o homem natural. A Bíblia diz que homens de fé na antiga aliança conquistaram reinos e nações. E assim como Deus permitiu aquele espírito atormentar Saul da parte de Deus, porque ele disse: eu sou o pai dos espíritos, eu formo a luz, eu formo as trevas, formo o ferramenteiro, faço absolutamente tudo. Ele mostrou para Moisés quando a sua mão ficou leprosa, e quando ele mesmo a curou. Ele tem o poder que concedeu ao filho para governar com justiça e equidade. Ele é aquele que age
segundo a própria atitude de cada um, porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares, certamente colherás. E assim, em mais um dia, andai em benevolência, né? Não deis vencido pelo mal. Lembrai-vos de Caim, do qual Deus diz: cabe a tu ofertar ofertas de justiça, assim como seu irmão Abel ofertou. Mas Caim optou por fechar o seu semblante, né? Ele irou-se. A Bíblia diz que a ira humana não produz a justiça divina. Irais e não pequeis, porque dele é a ira e a vingança. Usai da benevolência. Caim acabou sujeitando ao diabo, né? Ao invés de resistir e sujeitar a Deus. E foi o primeiro homicídio da Bíblia. Por isso devemos perseverar sempre no amor. Orai pelos vossos adversários, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem. Se te baterem numa face, oferece a outra. Se pedir para andar uma légua, ande duas. Se teu inimigo tiver fome, dê-lhe pão para comer. Se tiver sede, dê-lhe água para beber. Fazendo assim, acumulará brasas sobre as suas cabeças. Se estiver nu, dele vestes para vestir. Assim nós perseveramos dia após dia, na oração, na súplica, na perseverança, como ele sempre nos ensina, da viúva, que o juiz iníquo, que não temia nem a Deus e nem a homens, mas porque ela insistia, importunava, ele diz: porque esta me importuna, julgarei a tua causa. Assim, aqueles que perseveram santificando, purificando, aquele que se gloria antes em vossas fraquezas, porque quando estamos fracos ele nos aperfeiçoa, assim ele não julgará os seus santos que oram sem cessar, que vigia, que medita na sua palavra de dia e de noite, embora alguns julguem tardio. O tempo pertence a ele, tudo ele opera assim como tem operado, porque quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário, até mais do que pedimos. A Bíblia diz, antes mesmo de abrirmos a nossa boca, ele já sabe, ele conhece a intenção da mente e do coração. Assim como ele dizia ali aos religiosos, e nos diz até hoje que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Como podeis falar coisas boas, se o vosso interior é como um sepulcro caiado? Assim como ele, no lamento profético, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes vos quis ajuntar, assim como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das suas asas. Mas vós sois aqueles que edificam o túmulo dos profetas e adornam dos justos. E grande é a queda e a ruína para aqueles que perseveram segundo a benevolência. Grande é a queda daqueles que armam a forca para o próximo, porque acaba caindo na própria forca. Aquele que cava uma cova para o próximo acaba caindo em sua própria cova. Grande é a queda e a ruína, porque a sabedoria dos homens é loucura para Deus. Ele os apanha em suas próprias astúcias, em suas próprias más atitudes. A ignomínia do qual ele nos ensina, que vai permitindo com que creia em suas mentiras um espírito de entorpecimento, e dia após dia acumulam imundícia sobre imundícia, iniquidade sobre iniquidade. E grande é o galardão para aqueles que perseveram na justiça. Bem-aventurados que têm sede de justiça, porque serão fartos. Mas aqueles que continuam sujando enquanto há tempo, o galardão é como um castigo, né, que acabam acumulando. Mas nós não somos dos traidores na fé, nós somos daqueles que perseveramos dia após dia. Jamais negamos o nome sobre todo nome. Falamos em seu nome com o coração, com o entendimento, amando somente o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma, que somente é possível através daquele que revela a imagem e a glória do Deus vivo, que é
Jesus Cristo, Jesus, o Filho do homem, Cristo ungido de Deus. E em mais um dia é nesta perseverança, amando o próximo como a ti mesmo, guardando os mandamentos, do qual, quando ali se encontra com Jesus e disse: bom mestre, ele disse: por que me chamais de bom? Só há um bom, os mandamentos. Todo aquele que o guardar, todo aquele que for ouvinte e praticante do Evangelho, porque aquele que é somente ouvinte ilude-se a si mesmo. E aqueles que acatam as advertências do Espírito Santo são os que permanecem no caminho. Aqueles que não ouvem são os que ficam à beira do caminho. E grande é a queda e a ruína, porque eles se opõem aos arrogantes e concede graça aos humildes. E assim, em mais um dia, perseverai. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.